Bem-vindos ao programa Gestão de Negócio. Trataremos hoje sobre um tema interessante, sobre engenharia de segurança do trabalho. Por que interessante? Porque interfere no dia a dia da tua empresa, no dia a dia do seu trabalho, de forma a evitar riscos, evitar e minimizar o absenteísmo e aumentar, consequentemente, a produtividade. Produtividade esta, infelizmente, em queda no país e em queda no ranking. Quando a gente observa os rankings internacional de competitividade, e a produtividade está impactando para baixo. Recentemente, fomos agraciados, para não falar outra palavra mais feia, entre os piores países em termos de competitividade. Para vocês terem uma ideia, de 63 países, ficamos na posição 61, ganhando apenas da Mongólia e da Venezuela. E olha a situação que está a Venezuela. Mas vamos falar de um desses tópicos que interfere muito na competitividade, que é justamente a questão de segurança do trabalho, segurança do trabalhador. Para abordar esse assunto, convidamos hoje, está presente aqui conosco no estúdio, o arquiteto e urbanista egresso dessa casa, egresso da Universidade Paranaense, Rodrigo Maschio de Freitas. O Rodrigo é egresso do curso de arquitetura aqui de Umuarama, especialista em engenharia de segurança do trabalho. Mas um ponto muito importante, quando a gente fala de engenharia de segurança no trabalho, entrevistando aqui um arquiteto, vem em mente, em primeiro lugar, a questão da construção civil. Vamos abordar, sim, sobre a construção civil e o papel deste profissional na construção civil, mas que esta área abrange outras atividades, enfim, todas as demais atividades econômicas. E é o que mais a gente precisa, cuidar do ambiente de trabalho, cuidar do trabalhador, de forma a evitar riscos, inclusive riscos à própria vida, de forma que ele aumente a produtividade para movimentar esse país imenso. Seja bem-vindo, arquiteto Rodrigo. O arquiteto Rodrigo, inclusive, é de Francisco Beltrão, tem uma empresa, é sócio proprietário da empresa Ingetecni. Essa empresa trabalha justamente prestando assessoria a várias empresas da região do sudoeste do Paraná, nesse ramo de engenharia de segurança do trabalho. Seja bem-vindo. Eu gostaria, primeiramente, de entender um pouco melhor o que faz esse profissional, qual é o trabalho dele que consegue resultar em mais produtividade, em menos danos para o trabalhador, menos absenteísmo, consequentemente, mais produtividade para a empresa que tem assessoria de um profissional como você. Satisfação, professor Claudemir. É importante estar trabalhando esse tema com vocês aqui hoje no programa, porque é um profissional de extrema importância hoje no campo de trabalho, nas grandes empresas e até nas pequenas e médias empresas, né? Porque o que acontece hoje no Brasil? Todas as empresas elas têm que cumprir uma legislação. Dentro dessas legislações, os programas de segurança do trabalho. Além desses programas de segurança do trabalho, tem toda a gestão médica também e ocupacional que as empresas devem gerir, sendo ela pequena, média ou grande. Então, esse profissional, o engenheiro de segurança do trabalho, ele é capacitado para fazer laudos, né, perícias, laudos de aposentadoria, para aposentadoria especial, a questão da insalubridade, periculosidade dentro das empresas, o levantamento desses riscos, né, dentro das empresas. Então, na verdade, esse profissional ele é capacitado pela lei 7.410, de 27 de novembro de 1979. Então é uma profissão regulamentada há um bom tempo. Você é arquiteto e urbanista de formação.
o que o habilita a exercer esse trabalho de engenharia e segurança do trabalho? É uma especialização específica? E quais são os profissionais que podem fazer? Veja bem, professor Claudemir, a especialização é uma especialização de 600 horas. A própria lei 7.410, ela dá essa abertura para engenheiros e arquitetos, né? Uma especialização de 600 horas para esses profissionais, engenheiros de qualquer área e arquitetos e agrônomos também podem realizar essa especialização. E pegando especificamente a construção civil, o que faz um engenheiro de segurança do trabalho na construção civil? Bom, a construção civil ela é o segundo ramo de atividade com maior índices de acidentes no Brasil hoje. Então, o que acontece? Esse profissional ele vai levantar todos os riscos da atividade por etapas da obra. Por exemplo, uma obra é diferente, por exemplo, de uma indústria. A indústria ela tem um processo de trabalho da matéria-prima até o final do seu produto final. A construção civil ela tem etapas, né? Então ela começa desde a fundação até o acabamento. Então, dentro dessas etapas da obra, este profissional vai avaliar, vai levantar quais os riscos por atividade. Ruído, poeira, todos os riscos ocupacionais que possam ocasionar doenças a esse trabalhador, a esses indivíduos da construção civil. O trabalho na construção civil evoluiu muito, porque a tecnologia, máquinas e equipamentos estão fazendo toda a diferença, inclusive impactando diretamente nos custos, na redução do tempo das obras. E com esta evolução, aumentou ou diminuiu os riscos para o trabalhador? Então, no processo da construção civil, essas novas tecnologias elas vieram para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Então, hoje a gente tem vários equipamentos que podem ajudar o trabalhador nas suas atividades. Por exemplo, a argamassa projetada, a gente tem as máquinas que já existem há algum tempo, por exemplo, as betoneiras, a gente tem elevador de cargas. Então, hoje é mito a gente falar que o trabalho na construção civil é um trabalho pesado. Existe sim algumas atividades, em algumas etapas da obra, esse serviço pesado, mas gradativamente está diminuindo e está sendo um processo de automatização, porque a gente ganha rapidez e agilidade no processo e na execução das etapas da obra. A gente, pelo menos é o que a gente percebe, é a dificuldade do trabalhador da construção civil, pelo próprio perfil do trabalhador, de usar os equipamentos de proteção. Vocês, como profissionais dessa área, a tua empresa presta justamente assessoria e acompanhamento nessa área. O que vocês fazem? Qual que é o trabalho lá no campo, no ambiente, na obra, no ambiente de trabalho propriamente dito, para estimular esse trabalhador a cumprir o que determina a legislação, que a legislação vem em prol dele, é para o benefício dele. Por exemplo, usar capacete, o pintor, o que está trabalhando com massa corrida, trabalhando com gesso, para ele usar máscara, que aquilo dali vai entrando e prejudicando em muito a saúde dele, e o pior de tudo, vai prejudicando aos poucos, até ficar num quadro complicadíssimo, que vai afastar ele completamente do ambiente produtivo, do ambiente de trabalho, gerando absenteísmo para a empresa, tornando ele muitas vezes improdutivo. Então, esse é um trabalho de conscientização. Trabalho de conscientização que é feito dentro das empresas, realizando, na verdade, mostrando para o trabalhador, para o indivíduo, quais são os riscos que ele está exposto. A gente tem que mostrar o risco e determinar o equipamento que ele vai utilizar. Esse equipamento aqui vai te ajudar por essa situação. Por exemplo, uma máscara, o gesso. Uma hora que ele está aplicando gesso lá, lixando a parede, por exemplo, vai ter a poeira, então tem que utilizar a máscara. Só que a gente tem um problema cultural muito grande no Brasil. Esse problema cultural, ele vem de anos já no Brasil, e com o passar do tempo a gente está tentando mudar essa situação, através da conscientização, da educação do trabalhador. Então a gente quer mostrar para ele qual é o risco da atividade dele e por que ele tem que usar aquilo para ele não adoecer, não ser vinculado a uma doença profissional
que mais tarde pode dar um problema de saúde para ele, ou até mesmo ser encostado, né, da sua atividade, né, não poder mais exercer sua atividade por causa daquele risco. O engenheiro de segurança do trabalho atua não só na construção civil. No bloco anterior, demos o exemplo de uma empresa da construção civil, mas vamos entender com o arquiteto Rodrigo, arquiteto especialista justamente nessa área, engenharia de segurança do trabalho, que tem uma empresa lá em Francisco Beltrão que atende justamente nesta área. Rodrigo, além da construção civil, que outras empresas buscam o trabalho de vocês? Na verdade, professor, todas as empresas, né, todos os ramos de atividade, desde que você tem uma empresa aberta, ela necessita dessa documentação de segurança do trabalho, que consta na NR9, né, que é o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o Programa de Controle e Saúde Médico-Ocupacional, a NR7, que é o PCMSO. Então a nossa empresa ela trabalha focada nesses programas de saúde e prevenção. Então a gente tem vários clientes, desde hospitais, empresas de armazenagem de grãos, comércios, que daí gira em torno de supermercados, de empresas como açougue, como na questão também de atendimento, serviços, clínicas odontológicas, clínicas de saúde e vários ramos, várias atividades. Explica para a gente entender um pouquinho melhor, nesses ramos e nessas empresas que você citou, o trabalho que é desenvolvido por esse profissional. Então, esse profissional, ele tem que buscar, na verdade, o levantamento dos riscos da atividade de cada setor produtivo da empresa. Então, esse profissional vai levantar os riscos ambientais, que são físico, químico, biológico, ergonômicos e de acidente de trabalho. Entre físico, químico e biológico, a gente também pode ser feita, na verdade, é feita a caracterização da insalubridade e também a questão se há direito à aposentadoria especial ou não. Então a gente faz essa verificação também, que daí a gente realiza o laudo, que é o LTCAT, o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Então este profissional ele busca minimizar os riscos e deixando a empresa com mais respaldo perante a legislação trabalhista. Porque muitas vezes a falta de cuidado, desatenção da empresa dos riscos ambientais e o mapeamento dos mesmos faz com que o trabalhador ingresse com ações trabalhistas e ainda que entre somente com ações trabalhistas. E quando você causa, em função do descuido, do não acompanhamento dos riscos, causa prejuízo à saúde do trabalhador. Então o maior risco é esse, sem contar que você acaba atrapalhando desta forma a produtividade da sua empresa. Porque um trabalhador afastado é um trabalhador a menos, é uma produção a menos para girar o teu ramo de atividade. Mas vamos pegar, por exemplo, no silo. O que vocês levantam, mapeiam de risco e o que comumente é feito e que vocês corrigem para que não seja feito que causa risco para o trabalhador, para o ambiente de trabalho? Bom, na silagem e armazenagem de grãos, a gente tem uma grande dificuldade dentro dessa atividade, que são os espaços confinados. Então a gente já trabalha aí com a norma NR33. Então a gente tem que, além de levantar esses riscos de poeira, ruído, biológicos, ergonômicos do trabalhador e acidente de trabalho também, que está presente a esse ramo de atividade, a gente tem que trabalhar bastante a questão educacional e cultural desse trabalhador, que são os espaços confinados. Então, dentro da armazenagem de grãos tem postos de elevador, tem várias situações de riscos ali, onde existe o espaço confinado e a gente tem que trabalhar a conscientização deles. Então, isso exige um treinamento de 16 horas e também a qualificação desse profissional com certificação para ele poder trabalhar nesse ambiente de trabalho. Porque muitas vezes a gente perde trabalhadores por descuidos. Eles estão tão acostumados a fazer aquele serviço
que perdem o medo. Então você vê na construção civil trabalhadores em alturas imensas, sem cinto de segurança, sem capacete, passando de um ambiente para o outro em tábuas estreitas. Então ele perde o medo. Em silos, recentemente tivemos casos, inclusive de morte, de trabalhadores abastecendo o silo de ração para o aviário, porque caiu dentro do silo e veio a ração por cima dele e morreu sufocado. Então é um treinamento constante, precisa ter aquela preocupação constante, porque o que nos mantém vivos é o medo. E então, depois de 2, 3, 4, 5, 6 anos, ou talvez nem isso, o trabalhador se acostuma com aquele risco e descuida. Então, o que vocês fazem constantemente para alertar a todo tempo os riscos envolvidos com aquela atividade profissional? Bom, esse profissional, o engenheiro de segurança do trabalho, ele visa a promoção à saúde do trabalhador. Então, esses treinamentos, pela legislação, pelas normas regulamentadoras, eles têm alguns prazos que devem ser cumpridos. Um exemplo que a gente estava discutindo, da NR33, então ele tem que ser renovado a cada ano, tem que passar por uma reciclagem. Então todo ano ele deve ser renovado. Porém, nós que somos, que devemos promover a saúde do trabalhador, a gente acredita que essa conscientização do trabalhador ela tem que ser feita a cada 3 meses, 5 meses, né, para a gente ter esse respaldo maior, tanto do trabalhador quanto da empresa também, nessa gestão de segurança do trabalho. Então, os trabalhos que vêm sendo feitos dessa maneira, a gente consegue um resultado melhor. Vamos para o ramo de prestação de serviço. Por exemplo, um consultório odontológico. Qual o papel do profissional, do engenheiro de segurança do trabalho, em um consultório odontológico? Bom, o consultório odontológico, ele basicamente se resume nos riscos biológicos. Então é um ambiente de trabalho onde o profissional dentista, né, cirurgião dentista, ele está exposto ao risco biológico, em contato direto com material biológico, sangue. Então o risco maior é de contaminação com o sangue do paciente. Então a gente visa essa promoção desse trabalhador com conscientização, né, com treinamento e conscientização para esse risco. Lembrando que esse também é um ambiente insalubre, de acordo com o anexo 14 da NR15. A preparação desse profissional, porque há uma carência no mercado de profissionais desta área, não há? Há uma grande carência de profissionais no mercado na engenharia de segurança do trabalho, e esse profissional ele visa, na verdade, a promoção da saúde dos trabalhadores e também ele dá respaldo para as organizações e as empresas quanto à questão da legislação trabalhista. Então, hoje, a gente tem, os empresários eles estão muito preocupados com a questão do e-social, que está para entrar em vigor agora em 2018. Então, as empresas, além de realizar essa documentação de segurança do trabalho, ela vai ter que informar via sistema do governo federal. Além dos programas de saúde e segurança do trabalho, saúde ocupacional também. Então, todos os exames que o trabalhador realizar, a empresa vai ter que informar via e-social. Então, é interessante, Rodrigo. E, ao mesmo tempo, empolgante. Porque, de um lado, o empresário, o empreendedor precisa se preocupar com isso, se preocupar com o ambiente de trabalho, a segurança no ambiente de trabalho, para melhorar a produtividade do trabalhador, porque isso envolve a produtividade. Por exemplo, você está trabalhando, você trabalha num supermercado, uma posição errada para levantar a caixa, levantar os produtos para levar lá para a gôndola, já pode te prejudicar e você se afastar do seu trabalho. Ao mesmo tempo, abre um leque enorme dos profissionais formados em arquitetura e formados nas engenharias, seja engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico. Abre, porque é uma habilitação
que vai no registro profissional, por isso é regido por uma carga horária específica num curso de pós-graduação, porque sabemos que tem os técnicos em segurança, e é importante a gente frisar a diferença do profissional que faz o ensino técnico em segurança do trabalho e um profissional pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Então, é uma área carente de profissionais e, ao mesmo tempo, empolgante, porque a área que é carente, precisamos investir mais e você que tem uma dessas formações acaba tendo um leque enorme, aumenta de forma muito interessante o leque que você pode atuar como engenheiro de segurança do trabalho. Então, só para a gente compreender um pouquinho melhor, de forma sucinta, a diferença de quem faz o curso técnico, o ensino médio, pós-médio, de segurança do trabalho, e um especialista habilitado para exercer essa atividade que você exerce de engenharia de segurança do trabalho. Qual que é a diferença? Então, professor, eu posso falar com propriedade sobre o assunto, porque também sou técnico em segurança do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Então, o técnico de segurança do trabalho, quando eu era técnico em segurança do trabalho, eu tinha algumas limitações que eu não poderia realizar como profissional. Então, o técnico de segurança do trabalho, ele pode realizar programas da promoção de saúde do trabalhador, como o PPRA, que basicamente se resume nesse programa, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Já o engenheiro de segurança, a partir do momento que eu realizei a minha especialização e me tornei engenheiro de segurança do trabalho, ela me abre um leque enorme para o mercado de trabalho. Então eu posso realizar, além de toda essa documentação, esses programas de promoção à saúde, eu também posso realizar os laudos técnicos, laudos de insalubridade, periculosidade da área de engenharia de segurança do trabalho, além de projetos relacionados à prevenção de máquinas e equipamentos, projetos de prevenção de incêndio, entre outros projetos relacionados à área de segurança do trabalho. Então, muito interessante, realmente interessante nas duas pontas, para a empresa, para o empresário, que pode ter nessa área um apoio para aumentar a produtividade e, como resultado, o aumento nos resultados da empresa, mas principalmente a melhoria do ambiente de trabalho para o teu colaborador, para o trabalhador que está todo dia lá produzindo para que a empresa cresça, para movimentar esse imenso país. Muito obrigado pela sua presença. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do tv@unipar.br. Encaminhe lá suas sugestões, seus questionamentos e, por que não, as suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.